Olá, pessoal. Boa tarde, Mackenzie. Liga seu microfone. Boa tarde. O áudio está perfeito, a imagem também. Excelente tarde a todos. Meu nome é Delma Ramalho, eu sou bolsista no SEI e hoje eu tenho a honra de apresentar o Edson Mackenzie, que é diretor de investimentos na The Venture City, membro também do conselho do IBS Américas. Todos os anos ele é finalista do prêmio de melhor mentor de negócios do Brasil no prêmio Videolog TV, a primeira plataforma global de compartilhamento de vídeo. Muito obrigada, Mackenzie. Esse tempo é todo seu. Obrigado, Delma. Prazer aqui falar com você, falar com todos aqui nessa tarde tão especial de quinta-feira, né? A gente poder conversar um pouco mais sobre investimento em startups. Estou aqui dando uma olhada aqui no chat, mas quando eu coloco aqui a apresentação para rodar, o chat some para mim. Então, o que eu quero combinar? Arregassem de perguntar aqui, perguntem tudo. Além de perguntar, quero pedir também para você que está acompanhando a gente, diga aqui de onde você se você é de alguma empresa específica, se você é de alguma instituição específica, tá? Não deixe de comentar. E se eu falar algo que você tenha dúvida ou que você tenha gostado, também não deixe de comentar aqui para a gente, que também é sempre muito bacana poder acompanhar. Prometo que depois eu volto aqui e vejo todos vocês, tá bom? Vou fazer uma apresentação de por volta de 25 minutos, 30 minutos no máximo, dando um panorama geral sobre o que está acontecendo hoje no mundo das startups, né, para que a gente possa começar a introduzir essa nossa conversa e, na sequência, eu já fico aqui disponível para que a gente possa conversar, tá bom? Quero deixar bem claro para todo mundo que eu sou empreendedor antes de estar ou trabalhar com investimentos e sempre fui empreendedor. Sou um apaixonado por Goiás, sempre que dá, sempre no Goiás, sempre que posso eu estou por aí, sempre que posso eu estou indo para conhecer as cachoeiras, passear um pouco, e só não sou muito fã do Piqui, mas eu confesso, mas de resto é sempre muito bom, prazer estar aí conhecendo vocês e podendo conversar. Tenho muitos amigos na região, tenho muita saudade também. Goiânia e não só Goiânia, mas toda a cidade de Goiás, todo o centro-oeste brasileiro é um lugar que eu tenho um carinho especial. Então é sempre muito bom poder estar com vocês conversando. Beleza? Então vamos nessa e compartilhar. Ah, lembrando, gente, também que, de novo, né, escrevam o que puder dizer para vocês aqui, que puder compartilhar de conteúdo é sempre muito importante e que a gente mantenha essa nossa conversa aqui cada vez mais dinâmica para que a gente possa tirar sempre o melhor proveito do que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, todos estão vendo a minha tela. Se não estiverem vendo a minha tela, por favor, escrevam aqui, peçam para algum dos moderadores abrir o microfone, porque eu já não estou mais vendo vocês, e a gente pode conversar um pouquinho mais, tá bom? Vai ser uma conversa bem intimista, né? E eu espero que a gente possa aproveitar muito aqui. O tema de hoje é como é que ficam esses investimentos em startups agora nesse novo momento. Essa aqui é uma frase que eu escrevi no meu Twitter há um tempo atrás e ela vem viralizando aos poucos porque ela fala muito sobre esse nosso novo momento, né? Que nós não vamos mais voltar ao normal porque o normal justamente era o nosso problema. O que isso quer dizer? Muitas coisas que a gente já estava aceitando, que para a gente era regular e normal, era aceitável, hoje elas não são mais. E outras características e pleitos do ecossistema, das pessoas, dos profissionais, como, por exemplo, o trabalho home office, não eram permitidas e agora são. Então, o mundo deu um duplo twist carpado aí, lembrando da Anne dos Santos, nesses últimos 40, 60 dias. Né? Então, a capa da Exame de hoje, né, tem uma matéria na Exame falando sobre que
o nosso ambiente está sendo obrigado a evoluir 20 anos em 20 dias, né? Então, é uma aceleração ultra exponencial, até mais rápida mesmo do que as próprios crescimentos aí da Covid, né? Que é o que tem falado muito para a gente, né? Então, por isso que a gente vem aqui falar dos investimentos, principalmente o que muda nos negócios com esse novo normal, né? É um normal que a gente tem que começar a conhecer agora. Na minha carreira, eu venho sempre juntando vários aprendizados diferentes, né? Aprendizados não muito regulares, né? Dentro de um padrão, para poder trazer muitos aprendizados. E um deles que eu trago para vocês agora é que a gente desde muito cedo aprendeu que a palavra estranho é uma palavra ruim, né? Porque tudo que é estranho é ruim. E ao longo do tempo eu venho percebendo que o estranho ele não é ruim, ele só é desconhecido, né? Ele só é desconhecido porque ele é muito novo, né? E muitas vezes ele acaba sendo inovador. Então, pequenas mudanças, né? Pequenos ressignificados no nosso dia a dia vão ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo e, principalmente, nos ajudar a observar melhor como que a gente pode seguir e sair dessa de uma maneira muito boa. Bom, para começar pontuando a nossa conversa, eu quero trazer essa frase aqui que é do Amor e Pinho, que diz que o investimento ele não é uma solução para o seu desconforto de empreender. Muitas pessoas elas passaram por um momento onde elas queriam empreender, mas elas queriam primeiro pegar investimento. E não é isso que acontece. A gente não pode passar a acreditar que eu tive uma ideia, minha ideia é ótima, eu quero vender uma ideia. Não se vende uma ideia, né? Se vende uma execução. Outra coisa é que a gente tem que parar de achar que nós somos um gênio e que vai chegar alguém que vai botar uma grana no nosso negócio. Não é assim que as coisas funcionam. A gente primeiro tem que entender o que se passa na cabeça do investidor, o que ele está buscando, e é um pouco dessas pautas que eu quero trazer para vocês aqui para abrir a nossa conversa. Primeiro de tudo, o Sebrae ele tem um sistema de apontamento que dá um norte para que a gente comece a entender o que passa na cabeça dos investidores. Em especial, ele fala muito sobre 4 estágios das startups, né? Curiosidade, ideação, operação e tração. Curiosidade é quando uma ideia de negócios está dentro da sua cabeça, né? Só que você não fez absolutamente nada para aquilo. É uma coisa que te incomoda, você pensa naquilo, você tem vontade de fazer aquilo, mas você ainda não fez absolutamente nada. Então você está no estágio de curiosidade. Ideação é o próximo estágio, quando você começa a colocar no papel, conversar com outras pessoas, tentar encontrar formas de viabilizar aquela operação. E aí o que eu sempre digo para isso aqui, que o primeiro passo da ideação é quando você consegue encontrar um jeito simples, rápido e barato de colocar suas ideias em prática. O próximo passo, a operação, é quando você já entendeu como as coisas funcionam e você já começou a faturar, nem que seja seu primeiro real. A questão do faturamento ela é muito importante porque começa a te dar uma percepção de qual que é a sua... começa a te dar uma percepção de qual que é o seu payroll, começa a te dar uma percepção do que você está fazendo, em especial se aquilo que você está entregando de resultado faz sentido, se aquilo que você está entregando de resultado é viável para o que vocês estão imaginando. Então, é importante que a gente entenda esses 4 estágios, né? Curiosidade, ideação, operação e tração. Quando você tem claro esses estágios, você começa a trazer muito mais verdade, principalmente entender a viabilidade do seu negócio. Uma forma que eu gosto de explicar para as pessoas sobre estágios de negócio é que, no modelo de tração, a gente é como se tivesse construído um duto que sai direto do bolso do seu cliente para o seu bolso, né? Então, e a tração é interessante que você começa a gerar novas oportunidades. Não existe nada diferente do que você simplesmente criar novas formas de fazer dinheiro. Então, quando você passa por esses 4 estágios, você passa a entender muito mais o que passa na cabeça do investidor e, principalmente, começa a entender com mais profundidade como que você pode monetizar e, principalmente, conquistar os próximos estágios. Porque o investidor, né, são pessoas que elas conseguem entrar na tua operação, entender o que você está fazendo e, principalmente, te ajudar a te dar um suporte para que você possa chegar no próximo estágio. E o resultado disso é que elas olham 2 coisas importantes, né?
risco e lucratividade. Os investidores, eles sempre existiram, sempre foram, é uma forma de você poder construir e conseguir ter uma reserva de segurança para N coisas. E vocês têm que entender que o investidor, ele procura, quando a gente fala de risco e lucratividade, é que quanto menor o risco, menor é a sua lucratividade. Né? Quanto maior o risco, maior a sua lucratividade. Exemplos. Né? Quando você coloca seu dinheiro na poupança, você coloca lá porque você tem a falsa impressão de que colocar dinheiro na poupança é uma forma que você tem de que aquele dinheiro está seguro. Você pode resgatar ele a qualquer momento. Você deixa ali, ele não está parado, ele está ali guardadinho. Você pode tirar ele a qualquer momento, mas você não tem perda. O risco é muito baixo de você perder, até porque a gente tem hoje leis que, se você tiver até 100 mil reais numa conta bancária, existem associações e grupos que te devolvem caso você tenha qualquer tipo de perda. Então, as pessoas acabam se acostumando com aquilo ali. Porém, a taxa de lucratividade da poupança, ela é tão baixa, mas tão baixa, que ela acaba perdendo para a inflação. Então, existem muitas diferenças, por exemplo, da quantidade de dinheiro que você coloca na poupança e você perde ali, às vezes, para a própria inflação. Então, não é um investimento positivo. Muitas pessoas na internet vêm falando muito sobre esses modelos, né? Principalmente falando muito sobre como que esses modelos podem ajudar a você encontrar novas formas. E uma das que mais são faladas é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é como você emprestar dinheiro para o governo. Então, você acredita que o governo não vai quebrar e que ele vai te devolver aquele dinheiro a partir de um determinado período. Então, você tem um pouquinho mais de risco ali, né? Porque, claro, governos quebram, como muitos países já quebraram, mas ainda assim você tem uma lucratividade melhor do que a poupança e você tem outros segmentos. E aí você tem vários tipos de títulos, de forma de investir, até que você chega nas startups. As startups oferecem um risco muito alto, mas é um risco muito alto. O risco para você perder o seu dinheiro, ele acaba sendo de 200%, 300%. Nossa, como assim, Mac? Eu coloco dinheiro hoje e eu tenho risco de 300% de perder? Sim. O que isso significa? Que o investidor, para ele diluir o risco dele, ele precisa investir em pelo menos 10 negócios. A gente vai falar um pouco mais disso daqui para frente. Para que pelo menos esses 10 negócios, pelo menos um, no máximo dois, acabem dando resultado e pagando toda a rentabilidade que você já gastou naquele primeiro momento. Então, como o risco é altíssimo, a rentabilidade esperada ela também é altíssima. Então, eu quero dizer para você assim, quando você for falar com o investidor, não adianta você vir falar para ele que você vai dar 5, 10, 20, 30%, 50% de lucratividade, né? Você precisa comprovar para ele em dados, em números, em uma série de instrumentalizações, que a quantidade de dinheiro que você vai trazer para ele é 2, 3, 4, 10 vezes a quantidade de dinheiro que você está pegando com ele. Então, esse é o grande barato do investimento em startups. Por isso que eu comecei a falar para vocês, não é fácil ter sucesso nos investimentos. Né? Vamos fazer uma conta rápida aqui, tá? Hoje, em média, né, um fundo pequeno, ele tem hoje 10 milhões de dólares para poder investir. Esse é um fundo geralmente muito pequeno, eles não têm uma grande capacidade de compartilhamento, não tem um potencial muito grande. Com esses 10 milhões, ele consegue fazer uma média de 30 a 33 investimentos, né? Então, a probabilidade dele ter sucesso aqui, ele precisa pegar esse dinheiro e dividir em 33 negócios para que ele possa começar a ter alguma expectativa de retorno sobre esse dinheiro lá na frente. Então, é um trabalho muito difícil, porque ele tem que lidar com 30 a 33 negócios para que ele possa começar a ter alguma expectativa de ter algum retorno lá na frente. E como a gente já falou, os negócios de startups, muitos desses cerca de 90%, 95% desses 30 a 33 negócios vão dar prejuízo. Então, o que o investidor está olhando para quem tem uma startup? Uma coisa muito simples, visão de futuro. E o que é essa visão de futuro? A gente volta lá no livro do BMG, do Business Model Generation, onde a gente fala sobre modelo de negócio, né? O modelo de negócio ele é extremamente importante que fique claro para o investidor. Então, o que é um modelo de negócio? O modelo de negócio ele consegue descrever a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Eu costumo dizer que é o círculo virtuoso de um negócio, né? Claro,
Ah, Mike, mas espera aí, isso aí não se aplica a negócios sociais. Claro que se aplica. Essa semana mesmo eu falei com um empreendedor que ele começou falando comigo, galera, eu não tenho interesse em ganhar dinheiro com esse negócio. Então, por que a gente está conversando? Não, a gente não tem que conversar, porque a gente precisa ganhar dinheiro, senão a coisa não funciona. Se você já entra num jogo querendo perder, né, a probabilidade de você ganhar é infinitamente menor do que qualquer outra. Então, quando você for falar com o investidor, você precisa entender que você precisa também ganhar dinheiro. Um dos fundos que eu mais admiro, que é a Vox Capital, eles falam que se você, entre ganhar dinheiro e ajudar as pessoas, que é um fundo social, eles falam, ficam com os dois. Não tem problema nenhum você ganhar dinheiro, não é feio você ganhar dinheiro. O que é feio é você perder tempo e fazer com que as pessoas percam tempo. Então, você tem que ter muito claro qual é o seu modelo de negócio e, em especial, você também tem que ter muito claro para onde você está querendo chegar. Então, o que eu digo sempre para quem está na fase de operação ou de tração, o que nós, como investidores, a gente olha? O market size. Né? E o market size, você pode apresentar ele de diversas formas diferentes. Aqui eu estou apresentando a vocês 3 indicadores que são bem conhecidos para quem trabalha, para quem está querendo buscar investimento, né? Que é o TAM, o SAM e o SOM. Né? O TAM é o Total Addressable Market. Ele é uma fatia do market size. Né? O market size é o tamanho total do mercado. Então, é quantas pessoas vão consumir aquilo. Vou te dar um exemplo. Vamos falar do mercado, por exemplo, de hambúrgueres, tá? Então, o mercado de hambúrgueres ele atinge hoje quase que o país inteiro. Né? Então, são todas as pessoas que potencialmente podem consumir, podem comer, elas que tenham fome e elas são potenciais clientes do mercado de hambúrgueres. Mas qual que é o TAM, por exemplo, do seu produto em cima desse market size? Se eu sou uma hamburgueria gourmet. Então, o meu mercado não são todas as pessoas que comem hambúrguer. O meu mercado são as pessoas que estão em busca de um produto gourmet. Então, é uma fatia do market size. Ou, por exemplo, a gente tem visto agora, nos últimos tempos, um crescimento muito grande das empresas, por exemplo, de proteína vegetal, que criam, por exemplo, o Impossible Burger ou a Fazenda Futuro, que criam, por exemplo, proteínas de base vegetal. Então, por mais que o market size, o tamanho do mercado, seja de todas as pessoas que possam consumir ou comer, eles estão olhando hoje uma fatia, um TAM específico desse mercado, né? Que é uma fatia que olha especificamente pessoas que têm vontade de consumir proteína vegetal, quer dizer, que têm vontade de consumir proteína, mas não querem consumir proteína animal ou não estão interessados em comer algo diferente, tá bom? Quando a gente pode se aprofundar um pouco mais com ele, mas são termos muito técnicos, eu prefiro falar depois, mas basicamente, quando a gente vai para o SAM, é mais ou menos a mesma questão que eu falei agora do TAM, a diferença é que é a questão de serviço. Então, as operadoras de telefonia, por exemplo, elas têm um serviço hoje que é direcionado para cada uma das pessoas. Você consegue identificar que tipo de público uma operadora A atende, que tipo de público uma operadora B atende. Então, o SAM ele acaba olhando para isso. E o SOM também é um outro KPI, é um outro modelo que a gente pode observar, principalmente para entender como que a gente consegue obter, né? Qual é o tamanho que a gente consegue obter público específico daquela taxa de serviço. Tá? A gente pode aprofundar isso daqui para frente para que a gente possa ganhar mais velocidade, para que a gente possa conversar já. Também estou aqui conversando, tem uma galera me acompanhando aqui na internet, então obrigado, vocês estão me acompanhando também. Tá? Uma outra questão que os investidores olham muito quando a gente está nesse modelo de buscando para começar a investir é olhar a questão do cap table. E aí, o que é importante para você que está buscando o seu primeiro investimento? Por favor, não entreguem mais do que 20%, no máximo 25% do seu negócio. Por um motivo específico. Se você tem alguém que vai investir no seu negócio e ele te exige mais do que 25% da sua operação, primeiro, ele não é uma pessoa experiente. Ele acha que quanto mais percentual ele tiver do negócio, mais ele vai ganhar. E não é bem assim. Você não ganha mais tendo mais percentual do negócio. Por quê? Se você tem 2 founders, 3 founders, e cada um deles lá já tem 33% do negócio,
e você vem com um novo investidor, esse novo investidor pega, por exemplo, mais 30% do negócio, você não consegue inventar novos percentuais. Acontece que você vai ter um investidor, vamos lá, com 30%, e os outros investidores, os outros sócios fundadores, somados vão dar os 70% que faltam. E a questão é que, sendo o primeiro investimento, vão entrar novos investidores. E entrando novos investidores faz com que esse percentual diminua cada vez mais. E aí, na terceira, na quarta ou na quinta rodada de investimento, os founders que estavam lá com 30%, eles passam a ter 20%, 18%, 15%. E aí vai fazendo com que esses founders que tinham todo o brilho nos olhos de começar aquela operação, eles se afastam porque isso não faz sentido. Então, é importante que você tenha muito cuidado. E se você for um investidor de primeira viagem, tente sempre pegar o mínimo que você puder ou algo que faça sentido para você. O meu conselho é que esse montante fique entre 5% e 10%. Por qual motivo? Se tiver 2 ou 3 fundadores, cada um com 30%, você tem 10% daquela operação, né? E à medida que forem entrando novos investidores, todos os investidores vão sendo diluídos também. Existem termos técnicos jurídicos que a gente pode falar cada vez mais sobre isso, que é tag along, drag along, mas é muito específico. Eu prefiro seguir em frente, a gente detalha isso um pouco mais para frente. Mas é importante que você tenha muito cuidado com o seu cap table, quer dizer, com a quantidade de ações e participação que você tem nos negócios, né? Então, quais são os tipos de investimento hoje que a gente acaba conhecendo no nosso mercado? Existem vários tipos, né? O primeiro deles, o que a gente mais conhece hoje no Brasil, acaba sendo bootstrapping. O bootstrapping ele é hoje a tradução literal calçar botas, né? Estar calçado, você injetando o seu próprio dinheiro naquela operação. Então, quando você coloca seu próprio dinheiro, quando você começa a investir no teu próprio negócio e todo o dinheiro que você vai ganhando, você mesmo vai reinvestindo, isso ajuda você a principalmente entender como que aquela máquina funciona. Junto com o bootstrapping, tem uma outra expressão que também é conhecida, chamados os FFF, né, que é Family, Friend and Foes, quer dizer, amigos, parentes e outros tolos que topam apostar nessa sua fase que você está agora, que ainda é uma fase de prototipação, de ideação, uma fase onde você está começando a entender para que lado que você vai. Daqui para frente, a gente tem outros tipos de investidores, como, por exemplo, o investidor anjo. O investidor anjo ele coloca hoje uma média de 100, 150 mil reais no negócio, que basicamente é uma quantidade de dinheiro que te ajuda a botar o nariz para fora. Se você começou a empreender, você começou a gastar todo o seu dinheiro, a média de gastos hoje para quem está colocando uma startup na rua é de 100 mil reais. Então, você tem aí um investidor que coloca mais ou menos essa mesma quantia, que você está lá com o nariz embaixo d'água, é um dinheiro que te ajuda a colocar a cabeça para o lado de fora, para que você possa continuar fazendo o que você está fazendo. Um ponto que é importante entender é que nenhum dos investimentos daqui para frente são dinheiros que a gente chama de cash out, quer dizer, é um dinheiro que passa pela empresa e vai para o seu bolso. Todo esse dinheiro que entra na empresa, que a gente chama de cash-in, é um dinheiro para que você mantenha aquela operação de pé, para que você mantenha aquele negócio aberto e principalmente crescendo. O próximo passo a gente chama de seed money. São investimentos acima dos 200 e 250 mil reais, né, até meio milhão, 700 mil reais, que ajudam essas empresas a ganhar o que a gente chama de tração. São empresas que já estão em modelo operacional, que já passaram por algum programa de aceleração, que já estão no modelo crescente e elas estão em busca agora de uma tração. E daqui para frente a gente tem as Venture Capitalists, que colocam Series A, Series B, Series C, Series E. São várias rodadas, várias séries de investimento, até que isso possa atingir grandes rodadas. A gente, ontem à noite, inclusive, teve uma live, né, com alguns dos nossos unicórnios brasileiros. Tive o prazer de ver o Fabrício lá, tive o prazer de ver o André Street, a galera, o Davi Vélez também da Nubank. Então, vários empreendedores ontem à noite conversaram um pouco sobre como é o nosso ambiente de inovação aqui no Brasil. Isso foi muito interessante, que eles falaram muito sobre o que estava acontecendo, mas, em especial, trouxeram uma visão deles de como eles estão seguindo daqui para frente. É importante para você que está querendo se envolver com isso, tanto como investidor como empreendedor, que você tenha
por exemplo, na ponta da língua, um vocabulário pronto para que você possa evoluir nessa rodada, evoluir nessa forma de se relacionar com os empreendedores. Existem várias palavras que você pode aprender e entender o significado. Eu estou falando algumas delas aqui, como, por exemplo, bootstrapping, que eu já falei. Outro, por exemplo, subsídios e verba de fomento. O FFF, o Smart Money, anjos. Então, existem muitas expressões que vocês precisam começar a entender. E como eu já falei para vocês, quem estiver acompanhando a gente aqui, tira um print da tela, me marca nas suas redes sociais, me manda uma mensagem no direct. Se você não entender alguma coisa, eu posso explicar. Posso te mandar um link de um vocabulário completo sobre essas expressões, ou também a apresentação já está disponível aqui com os organizadores do evento para que vocês possam acompanhar a gente, tá bom? Então, quais são os baby steps para que você possa conquistar o seu investimento, né? Como vocês devem começar? Como eu já falei que é super importante o market size. O market size é, para mim, um dos grandes segredos. Não adianta, todas as outras coisas, depois do que a gente vai falar aqui, são legais também, mas elas são complementares. O segredo, a primeira coisa que você precisa fazer é o tamanho do mercado que você está se envolvendo. Você pode ter uma ideia genial de um negócio muito bacana, mas de um mercado muito pequeno. Ou então um mercado que seja muito restrito. Um exemplo, mercado de boletos. Boleto hoje é uma realidade que só existe no Brasil. Por mais que você tenha uma empresa gigantesca e muito grande na área de boletos, é uma empresa que nunca vai sair do país. Ela sempre vai estar funcionando dentro do nosso país, porque é uma empresa que ela está... O addressable market dela é brasileiro, não é uma coisa, não é uma dor global. Tá? Agora, se você está criando uma solução, por exemplo, de câmbio, de tráfego de dinheiro, de trânsito de dinheiro com mais simplicidade, como é a TransferWise, é uma dor global. O mundo todo tem dor hoje de mandar dinheiro para todas as áreas, para você poder gastar em outros países. Então, e aí isso você já aumenta o seu TAM significativamente. Como, por exemplo, o blockchain. O blockchain hoje tem um TAM muito maior do que qualquer outro nessa área de financeira, porque você consegue depositar o seu dinheiro numa criptomoeda, automaticamente você consegue ter um trânsito muito mais forte com esse dinheiro. A questão é que existem muitas questões de regulação, existem muitos problemas, então a gente só precisa entender, só para a gente poder entender os tamanhos de como que a gente olha mais para o market size. O próximo passo, para mim, em questão do como começar, é pensar nessas regras básicas para começar nos investimentos, né? E aí sim, o próximo passo é a gente pensar na ideia. A ideia, sim, é importante, você tem uma ideia de negócio muito legal, mas a ideia ela não pode ser maior do que o tamanho do mercado. Então, sim, a sua ideia é genial, a sua ideia é importante para o negócio, mas é mais importante que você tenha claro o tamanho do mercado que você está tendo daquela ideia, tá? Depois então, vamos lá, mercado, né, market size, ideia, o próximo passo é tração. Quanto de tração você vem construindo naquele mercado? Quer dizer, quanto de dinheiro você consegue fazer em quanto tempo? A tradução mais fácil que eu tenho para te explicar disso é, se no primeiro mês que você começou a operar, você faturou quanto? 0. No segundo mês, você faturou 0. No terceiro mês, você faturou 1. No quarto mês, você faturou 2. E assim sucessivamente. Aí você vai tendo um crescimento de 100%. Tá? Agora, se você vem faturando 0, aí no terceiro mês você fatura R$10. No quarto mês, você faturou R$12. No quinto mês, você faturou R$17. No sexto mês, você faturou R$30. Significa que você está tendo um crescimento pontual, uma taxa de crescimento aí de 15% a 25% ao mês. Isso significa que a cada 5 meses você dobra de tamanho. Tá? Então, a cada 5 meses você dobra de tamanho. Que é mais ou menos o que está acontecendo com a Covid agora. A Covid ela dobra de tamanho a cada 5 dias, né? Cada semana. Então, se você começar a perceber, se a gente tem 10 mil impactados hoje, na semana que vem a gente vai ter 20 mil, na outra semana a gente vai ter 40 mil e assim sucessivamente. Isso é um crescimento exponencial, tá bom? E por último, pensar no founder, né? No fundador. O fundador ele é extremamente importante para que você possa ter um bom negócio. Porém, se você é um fundador solo, se você tem
eu tive uma ideia genial, a ideia é maravilhosa, estou executando ela sozinha, você tem um grande problema aqui. Qual que é o problema? Se você não conseguir convencer nem o seu melhor amigo que a sua ideia é boa, por que que eu, que não tenho a menor intimidade com você, não gosto de você, não sei quem você é, acho você um falso, acho você um incoerente nas suas palavras. Rafa Kalimann. Então, assim, por que que eu, que não sei nada sobre você, vou botar dinheiro no seu negócio? Então, é importante que a gente tenha claro isso, de que é importante sim um fundador, mas que seja uma equipe, em especial uma equipe complementar, uma equipe que consegue evoluir junto, tá bem? Daqui para frente, são técnicas e táticas que você precisa utilizar para que você possa conquistar a sua audiência. Como, por exemplo, descobrir qual que é a tese do seu investidor. Todo bom investidor tem uma tese. Hoje, na Deventure City, por exemplo, a gente olha para teses de negócios com base tecnológica, de software, em especial que não envolvam um CAPEX restritivo, né? O que é não envolver um CAPEX restritivo? Para quem trabalha com administração, sabe que CAPEX são aqueles custos inerentes à sua operação que te obrigam para que você precisa funcionar. Então, por exemplo, uma padaria para funcionar, ela tem um CAPEX que envolve ter um forno, ela tem um CAPEX que envolve ter um padeiro, isso são CAPEX que são inerentes àquela operação. Negócio de base tecnológica, de software, não necessariamente, porque o que você precisa para funcionar nada mais é do que um servidor, ou de bits and bytes, ou de dados, ou de base tecnológica. Então a gente hoje acaba optando para esse tipo de negócio, que tem um modelo de SaaS, de software como serviço. Quer dizer, é como se fosse aquele software Windows que você comprava no passado na caixinha, e hoje você consegue vender ele por assinatura, na sua assinatura, e você recebe ali, você trabalha ele como se fosse um serviço. Para quem trabalha com imagem, sabe que no passado o Photoshop era um software que você tinha que instalar na sua máquina. Hoje você sabe que o Photoshop, o pacote Adobe, é um pacote onde você vai lá e compra única e exclusivamente o que você precisa e você utiliza de maneira online. Então, entender qual que é a tese do investidor é um grande diferencial. Outra coisa é o relacionamento. Só que relacionamento não é convidar para tomar um café. Se eu tomasse um café com absolutamente todas as pessoas que pedem para tomar café comigo, eu já teria uma úlcera, né? Então, dica para quem quer falar comigo. Não me chamam para um café, me chamam para um chá. E segundo, seja mais objetivo possível, seja mais direto possível. Diga o que você está procurando, ou então pergunta qual que é a minha tese, se você ainda não sabe, e pergunte o que você quer para que você possa ter um início de relacionamento. Se você entende nas primeiras palavras que você não tem um fit, né? Se você tem valores diferentes daquela tese, então nem insista, mantenha a amizade. É como se você fosse fazer um flerte com uma pessoa que você gosta. Você começa a conversar com a pessoa, percebe que ela tem uma ideologia diferente de você, começa a conversar com uma pessoa, percebe que ela tem uma cabeça completamente, ideias e princípios diferentes dos seus, você pode até gostar da pessoa, mas você não vai querer casar com ela pro resto da vida. Então você mantém um relacionamento, não precisa manter uma amizade, mantém um relacionamento e deixa a pessoa seguir a vida dela, tá? O próximo passo é, se você entender o que aquela pessoa tem fit com você, se você tem similaridade com o que ela está te falando, mantenha uma disciplina regular de manter o seu investor kit, quer dizer, manter todo o seu aparato de relacionamento pronto e, principalmente, mande e-mail para essas pessoas, conversa com elas, para que elas possam lembrar de você, para que você esteja constantemente mandando um e-mail simples, que as pessoas passem a entender quem você é, entender o que você está fazendo, tá? Quanto tempo leva para arrecadar o primeiro investimento? Olha, varia muito, mas no nosso caso, por exemplo, no meu caso hoje, a gente consegue executar um investimento, se tiver tudo certinho, em até 45 dias, né? Às vezes, quando uma empresa é aprovada, demora mais tempo, porque elas acabam tendo alguma dificuldade de documentação. E muitas empresas têm muita dificuldade de documentação. Então, por isso que é importante você sempre manter todos os seus documentos regulares. Exemplo, muitas pessoas não estão conseguindo pegar o seu auxílio emergencial do governo porque não tinham CPF. A culpa é do governo delas não ter CPF? Não, não é do governo, elas não tinham CPF. Elas nunca se preocuparam em manter seu CPF atualizado. Ou então elas não votaram e não justificaram. Então, você precisa entender que existem uma série de coisas no seu dia a dia, que fazem sentido,
porém é sua responsabilidade manter essas coisas em dia para que você possa impactar as pessoas. Tá? Então, investidores experientes levam em média um mês e meio para realizar o seu primeiro aporte semente, ainda mais se for um aporte pequeno. Uma coisa que eu venho sentindo muito, e que eu já tinha essa percepção antes aqui, os investidores eles sofrem de uma coisa chamada FOMO, que é um acrônimo das palavras Fears of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, se você seguir essa receitinha de foco, relacionamento e frequência, você consegue manter e constantemente estar alimentando uma base de relacionamento com investidores para que você possa conversar e captar dinheiro para o seu negócio, tá? Porque, assim, você fazendo isso, se você tem um bom negócio, bem estruturado, se você encontrou os investidores que você realmente precisa, fica tranquilo, eles vão vir atrás de você. Porque uma coisa eu posso garantir, ainda mais agora do lado do investidor, dinheiro tem de sobra. O que não tem são projetos que se alinhem dentro das estatísticas, dentro das teses, das capacidades de entrega que a gente está buscando. Então, o investidor, assim como o empreendedor, eles sofrem da mesma dor, né? Que eles precisam se conhecer, tá? Então, o empreendedor ele tem que entender qual é a dor que ele está trabalhando, em especial, ele precisa entender qual que é o modelo e qual que é o ponto que ele está em busca de resolver. E, principalmente, o investidor, ele quer ajudar você. Ele tem essa mesma visão que você. E ambos têm medo, tá? Então, mas eu garanto a você que o investidor ele tem muito mais medo de perder bons negócios, da mesma maneira que ele tem medo de fazer maus negócios. Por isso que quanto mais claro você for com o seu investidor, melhor vai ser, tá? Quanto que a gente deve investir? Né? Quanto que a gente deve pedir para o investidor, tá? A minha resposta é valor suficiente para que você possa sobreviver por 18 meses. Ok, Mark, mas quanto? Vamos lá, me diz em números, tá? E aí eu preparei uma planilha para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Vamos supor que é o seguinte, vamos imaginar que você está querendo uma empresa agora e a sua empresa ela tem o time perfeito, a equipe perfeita, custaria toda a sua operação R$50 mil por mês, tá? Então, se você tem uma empresa hoje que tem de custo de R$50 mil, olha que eu estou botando tudo aqui, servidor, software, salário, prolabore, tudo vai custar R$50 mil, tá? Se você pegar esse valor e multiplicar por 18 meses, vai dar R$900 mil de custo. Então, em 18 meses, quer dizer, em um ano e meio, você vai gastar R$900 mil para manter aquele negócio operacional. E aí é o seguinte, se você tem o mundo perfeito, as pessoas perfeitas, você não está te faltando nada, em quanto tempo você vai começar a ganhar alguma coisa, né? Dentro do que eu tenho percebido, nas piores expectativas, você leva pelo menos 6 meses para começar a faturar. E o que a gente diz para os empreendedores é que você tem que levar no mínimo 6 meses e faturar uma quantidade de dinheiro que seja pelo menos uns R$20 mil. Né? Então, se você leva 6 meses para faturar o seu primeiro R$20 mil, qual que é a taxa de crescimento que é importante para você? Né? Então, a gente acredita que uma taxa de 20% ao mês ela acaba sendo importante. Então, você levou 6 meses para faturar os seus primeiros R$20 mil, aplica uma taxa de 20% de crescimento. Quer dizer, está tudo perfeito, está tudo funcionando. Você não vai subir os custos com o time, mas a máquina funcionando do jeito que está, você vai faturar aí com 20k por mês, com crescimento de 20%. No final de 18 meses, você vai ter faturado R$970 mil. Quer dizer, você vai ter faturado R$70 mil a mais do que você gastou para manter aquela operação redonda. Então, você já passa a ficar positivo em 18 meses, tá? Ok, Mark, beleza, mas qual que é a diferença? Quanto que eu tenho que pedir para que eu consiga chegar nesse patamar? Quanto que eu preciso pedir de dinheiro para que o investidor entenda que esse é o nosso ponto? Bom, vou ter que pedir para ele a diferença exata no ponto de um ano, que até você começar a entrar nesse ponto que eu falei de break-even, de você ter R$70 mil a mais, você vai ter ali, no final de um ano da operação, uma necessidade de R$350 mil para operar dentro deste cenário que eu estou falando. Então, esse é um número que você precisa começar a pedir hoje para você começar a operar e operar de maneira inteligente para você começar a crescer no seu negócio, tá bom? Importante que você tenha claro, você está começando a buscar hoje a captação de investimento, ainda mais agora em tempos de Covid, em pandemia,
captação é um negócio que demanda tempo e é uma captação de tempo integral. E esteja claro que você vai ouvir muitos nãos. O não ele faz parte do processo de captação de investimento. Da mesma maneira que você também tem que aprender a dizer não. Então, aprenda a ouvir e saiba como dizer. O não ele passa a ser parte do seu dia. E tome muito cuidado na hora de fabricar, na hora de reportar as suas necessidades. Muitos empreendedores, eles erram muito quando eles começam a falar sobre as suas necessidades, as suas urgências. Então, eles acabam fabricando muitas urgências, o que muitas vezes faz com que o outro lado, o investidor, não tenha empatia com você, não se familiarize. Então, entenda que se você tem uma pessoa que está disposta a te dar dinheiro para entrar no risco do seu negócio, essa pessoa tem ciência que ela pode perder 100% do dinheiro dela, por que você vai tratar essa pessoa mal? Por que você vai tratar essa pessoa com arrogância? Só porque você é um gênio, criou o Facebook? Não precisa, entendeu? Você pode ser mais delicado, você pode ser mais cuidadoso, você pode tratar as pessoas com educação, entender que nem todas as pessoas estão 100% dentro da sua cabeça. Nem todas as pessoas que estão dispostas a te dar dinheiro, elas entendem todas as nuances e variáveis que você tomou até chegar nesse ponto. Por isso que é importante a gente ter um bom pitch. E aí uma frase que eu digo, né, é que o pitch, o que é um pitch? É uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história do seu negócio. Então, é importante que você saiba contar a história do seu negócio para que as pessoas tenham empatia com você, para que as pessoas entendam a sua energia, para que as pessoas saibam do que tipo de coisa você está falando. E o pitch é essa explicação concisa sobre o que você faz, o que atrai na sua empresa, por que você está arrecadando dinheiro e, principalmente, qual que é a tua visão de longo prazo, aonde você quer chegar. Para você poder estruturar um pitch de altíssima qualidade, é importante que você pare de falar o que você está fazendo ou pare de dizer como você está fazendo. E sim, se foca no porquê você está fazendo aquilo, que é o seu propósito, o seu legado. Depois que você diz o seu porquê, por que você está fazendo aquilo, qual que é o seu propósito, aí sim você explica o seu método, o seu processo, num formato de como você faz, e por último você fala o que você faz. Muitas vezes eu encontro empreendedores que são muito apaixonados pela sua solução. Eles são tão apaixonados pela sua solução que eles esquecem do problema, esquecem da dor, né? E a gente precisa ter muito claro isso. A gente não está aqui para ser apaixonado pela solução. A sua solução ela pode mudar e ela deve mudar, ela vai pivotar muito. Por isso que é importante que a gente tenha claro qual é especificamente o seu caminho, aonde você quer chegar, tá bom? Porque investir em um negócio, né? Por que essas pessoas querem investir no seu negócio? Elas querem investir por causa da atração, por causa do seu equipe, por causa do seu market fit, essas coisas que a gente já falou aqui para vocês. Então, tenha sempre um modelo de pitch, tenha sempre um modelo financeiro claro para a hora de captar dinheiro, tenha sempre claro para você que a sua narrativa é importante para que as pessoas entendam e gostem de você e para mostrar que você está dominando o assunto e, principalmente, apresentar quais são os seus experimentos, o quanto você evoluiu, onde você está seguindo daqui para frente, tá bom? Então, pesquisem o máximo de referência possível, estejam preparados para isso, mantenha o seu Investor Kit pronto, estruturado, detalhado, para que as pessoas possam conversar com você e, principalmente, tenha sempre claro que os níveis de confidencialidade entre as partes antes de seguir para novas captações. O que isso quer dizer? Né? Existe um documento chamado NDA. Muitas pessoas têm dúvidas sobre que tipo de ideias elas vão contar, que tipo de formas elas vão contar para as pessoas, se as pessoas vão roubar a ideia delas. Então, se você deixa sempre muito claro quais são as variáveis, se você se coloca muito transparente, as pessoas passam a confiar em você. É impressionante esse fenômeno. Quando você confia em alguém, automaticamente essa pessoa passa a confiar em você. E quando você fala de confiança, isso se inclui no tipo de reporte que você vai mandar para esses investidores. Então, um exemplo para mim simples de tipo de reporte é você ter 4 blocos de informação. Um primeiro bloco que a gente chama de OMTMs, que é One Metric That Matters, quer dizer, métricas que realmente importam, né? Um segundo bloco com mais notícias, coisas que é difícil de falar, mas você vai precisar falar, então ter um bloco de mais notícias é importante. Ter um terceiro bloco de boas notícias, quando elas existem, então elas são importantes também ser sempre bastante positivo e sempre deixar claro como que você precisa de ajuda, né? Como que você
como que você pode pedir ajuda das pessoas que você está se reportando. Sempre vai ter alguém disposto a te ajudar. Então, o empreendedor deve fazer perguntas antes de fazer o pitch. Essas perguntas existem para que a gente tenha certeza se a gente está conversando com a pessoa certa. Quando a gente faz as melhores perguntas, a gente consegue impressionar, né? Impressionar significa manter, inclusive, boas oportunidades, né? E sem discutir o seu valuation. Não é isso que está em jogo ali. O que está em jogo é o seu relacionamento. Hoje, como investidor, eu tenho muito relacionamento com muitos investidores, mas não é porque eu cresci, estudei na mesma escola, muitos de vocês sabem da minha história, sabem que eu venho da comunidade, sou da favela, então, assim, eu não tenho o mesmo pedigree que essas pessoas, mas toda vez que eu tive um relacionamento com elas, eu fui claro, fui transparente, me relacionei de igual para igual, sempre respeitando os limites. Isso fez com que eu mantesse em bons networks para atingir os meus objetivos. Então, um processo de investimento, ele tem muitas etapas, e muitas dessas etapas, elas podem fazer com que você volte para o começo, ou pode fazer com que você tenha que repetir algumas coisas, mas, em especial, é importante que a gente tenha claro que você tem um processo. E é um relacionamento, é um namoro que você tem que buscar para que você encontrar o que você quer. Importante que você tenha certeza que um sim só existe quando existe um depósito na sua conta, um não pode ser, ou um não é melhor do que um talvez. Porque muitas vezes você recebe um talvez, você recebe um not yet, só que essa dúvida ela é muito ruim, né? É muito melhor você receber um não, porque você já vai saber exatamente por que você recebeu um não, do que você receber um talvez. Um talvez é que está sempre deixando alguma coisa para melhorar, para atingir os próximos pontos, tá bom? Tem algumas notas mentais para vocês aqui, mas vou deixar passar. O mais importante, eu quero deixar para vocês que estão aqui nessa conversa de hoje, eu até me estendi mais do que eu achei que eu precisaria, desculpa por isso, gente, mas você está negociando um patrimônio, não está pedindo dinheiro. Você está captando investimento, você não está pedindo dinheiro para ninguém, você está negociando um patrimônio, você está negociando um ativo. Tá? Isso é um negócio, e pode dar certo como pode dar errado. Cultive uma autêntica concorrência e não crie falsas urgências. Não fica gerando falsas urgências nos negócios que você está conversando. Outro ponto é, um bom negócio precisa ser bom tanto para a startup quanto para quem está investindo, nos dois sentidos. Não pode ser bom só para um, só para outro. Um outro dia eu posso explicar para vocês sobre parcerias cara a cu. Mas, basicamente, parceria cara a cu são aquelas que você não entra com a cara. Isso não é legal. Tá? Captação é um processo longo, tempo integral. Tudo, e para fechar minhas notas mentais, tudo tem seu tempo, desde que não demore muito, tá bom? Como eu já falei, a apresentação vai estar disponível para vocês aqui com o time dos organizadores do evento, mas quem também quiser me adicionar nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, estou disponível para conversar sempre, para que a gente possa manter sempre um bom relacionamento com vocês. Super obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo papo com vocês, estou disponível agora para perguntas, tá bom, gente? Super, hiper, ultra obrigado. Uau, Mark, muito obrigada. Vou até me inspirar aqui, que foi tanta informação. Mark, tem uma pergunta da Rízia. Não sei se você consegue ver, mas eu vou ler aqui. Pode ser? Posso ler? Então vamos lá. Na fase de Boost Sprint, é assim que fala? Boost Sprint? Bootstrapping. Bootstrapping. Você acha que vale a pena um investimento bancário? O crescimento da empresa demora muito mais tempo apenas reinvestindo. Trabalho com controle biológico de pragas e temos muitos clientes procurando produto e não conseguimos crescer sem automatizar Automatizar. a empresa. A RIS, ela é nossa incubada lá no SEI da UFG. Legal, legal. Vamos lá. Izzy, obrigado pela tua pergunta, ela é excelente, e eu vou explicar por que ela é excelente, tá? A gente tem muita vontade de fazer coisas, a gente tem muitas ideias. E aí, a questão é que às vezes a gente se apaixona muito pela solução e não pelo problema. Existem caminhos de você prototipar e evoluir com o teu negócio, independente da quantidade de dinheiro que você tenha.
O primeiro passo é você ter que encontrar um jeito simples, rápido e barato de colocar a sua ideia em prática. Se você já tem ela funcionando, como que você consegue aplicar jeitos simples, rápidos e práticos de potencializar isso? Se você tem hoje uma lista enorme de clientes, né? Essa lista enorme de clientes que querem comprar o seu produto e você ainda não tem, em vez de você pegar dinheiro no banco, quer dizer, comprometer parte do seu faturamento para você comprar um produto para vender depois, que tal você fazer uma lista ou uma pré-venda? Então, por exemplo, se você tem um produto que vai vender por R$ 100, faz uma pré-venda agora de R$ 20. Olha assim, porque quando a pessoa mete a mão no bolso e faz uma pré-venda para você, ela está garantindo a compra dela no futuro. E aí você vai ter 100% de certeza do que você está fazendo. Ela está comprando um voucher que vale dinheiro, que ela vai ter esse desconto lá na frente. Então vamos supor que o teu produto custe R$ 100, tá? Ela pode comprar, por exemplo, um voucher de R$ 30 pagando 20, que é como se estivesse dando 10% de desconto no valor final, lá na frente, e você recebe esse dinheiro antecipado. Quando você recebe esse dinheiro, você tem dois grandes movimentos. Você vai se capitalizar e, ao mesmo tempo, você vai ter uma noção real da quantidade de dinheiro que você vai precisar para complementar as compras. Eu tenho quase que absoluta certeza que você não precisa dos R$ 100 para você vender um produto de R$ 100. Tenho quase absoluta certeza que você deve comprar um produto de R$ 40 para vender ele por R$ 100, que é isso que faz com que sua máquina gire. Você deve comprar ele por 30, R$ 40, aplica R$ 20 aqui de custo de operação e ganha aí 30, R$ 40 em cima para que você atinja esse preço final de R$ 100. Imagino que seja assim. Então, se você tem uma pessoa hoje que ela te dá R$ 20 antecipado comprando a vaga para gastar lá na frente, você não vai precisar de 80 para completar, entende? Você precisa de mais 20. Então, você vai ter 50% do dinheiro que você precisa como para dar entrada no que você precisa, e o restante, aí sim você pode pegar no banco. Mas eu também tenho quase absoluta certeza que você não precisa nem ir para o banco. Se você tiver 50% do dinheiro, você pega essa quantidade de dinheiro e faz uma compra, que a gente chama de compra consignada. Você vai fazer uma compra consignada com o teu fornecedor, né? E aí sim, o teu fornecedor ele vai vender para você, tendo a garantia, que se ele já recebeu um pedaço, tendo a garantia que ele vai receber o restante lá na frente. Não sei se entendeu mais ou menos a técnica, mas é para você ter certeza que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Claro que o caminho mais fácil é se eu tenho um nome limpo, se eu tenho um crédito disponível no banco, por que eu não vou lá, pego e faço acontecer? Porque você precisa validar o que você quer fazer. Então, o máximo que você puder de validação, mais você vai atingir os seus objetivos. Ela falou, Mark, que ela já vende, né, e já fatura também. Já estamos vendendo e faturando. Então, para mim, essa saída que eu falei para vocês, ela é uma das melhores nesse momento. Então, é sinal que vocês podem agora fazer essa pré-venda para os novos clientes, né? E aí, um próximo passo também, um ponto complementar disso que eu estou dizendo, é você fazer uma venda recorrente. O que seria a venda recorrente? Se você tem um produto que as pessoas compram pelo menos uma vez por mês, se ela compra um pacote de 3 meses, você aplica um desconto maior para ela, entendeu? Isso ela pagando agora. Isso faz com que você tenha um desconto e, principalmente, faz com que você tenha mais capital de giro, porque aí você para de trabalhar com alavancagem, quer dizer, o que isso significa? Se você pega dinheiro no banco para você aplicar no seu negócio, o banco está te alavancando. E isso não é o ideal. O ideal é que você. Não é o ideal, não é que você tenha investidores. O ideal é que você tenha clientes. Toda vez que eu quero dar conselho para alguém, assim, em vez de procurar investidores, procure clientes. Quanto mais cliente você procurar, a probabilidade de você dar certo, a probabilidade de você atingir os seus resultados é muito maior. Porque você já vai ter gente que está te pagando para ter aquilo que você quer querendo vender. Mark, a Oi. próxima pergunta é do Alexandre Henrique do Vale. Iniciar uma startup. O pessoal está me ouvindo? Acho que está. Iniciar uma startup necessita, além de uma boa ideia, uma equipe especializada, forte, concreta, etc. Porém, o término das empresas de inovação nos últimos primeiros anos geralmente é por problemas na equipe. É possível obter investimentos trabalhando sozinho em uma startup e terceirizando os serviços, pois os investidores apostam muito na equipe e é de onde entra um paradoxo interessante.
Ainda hoje, a equipe é fundamental na startup, aos olhos dos investidores. O contexto da minha startup, por exemplo, eu programo e terceirizo as vendas, as consultas jurídicas, legais, etc. Isso é uma proposta de negócio, a terceirização, para gerar serviços, movimentar a economia e eu ainda obter uma grande porcentagem para diluir com novos investidores. Isso é uma boa ideia? Minha startup é voltada para mineração de mineral de minério, pesquisa e prospecção. São algumas questões aqui que a gente vai ter que falar de novo. Primeiro de tudo é o seguinte, né? Quando você busca um investidor, você está buscando um sócio, alguém que acredite que vai te dar dinheiro para você executar. Por que os investidores não gostam de fundador solo? Por aquilo que eu falei, né? Você precisa convencer algumas pessoas para estar junto com você nisso. Até porque, ainda mais agora nesse tempo de Covid, tudo pode acontecer. A pessoa pode morrer e o negócio morre com aquela pessoa. Então, você precisa ter várias cabeças operando um mesmo negócio. Você não precisa ter muitas pessoas fundando uma empresa. Você precisa ter perfis e saber quais são os perfis complementares, tá? Existem 4 perfis hoje para que uma startup funcione bem. Precisa ter o perfil o hacker, o hipster, o hustle e o hyper. Cada um deles tem uma função específica. O hacker está muito mais associado hoje ao desenvolvedor técnico, ao sistema de tecnologia, o cara que faz o código. Se for, por exemplo, uma empresa de refrigerante, o cara que faz a química e mistura e cria o produto. O hipster, ele está muito mais associado ao designer, né? O cara que cria a imagem, cria o conceito, que está preocupado com o formato daquela entrega. Se fosse uma empresa de refrigerante, é o cara que faz a embalagem. O hyper, ele está muito mais associado hoje ao cara do marketing, que é o que consegue fazer o trânsito entre o técnico e o designer, que consegue pegar e pensar em ações e campanhas com aquilo que está pronto, né? E o hustle, ele está muito mais próximo hoje do vendedor. Isso não significa que você precisa ter 4 pessoas na sua empresa. Pode ter 2 pessoas, uma pessoa. E você pode, só que você tem que ter perfis complementares. Sobre contratar e terceirizar, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum, né? Desde que isso esteja comprometido dentro do seu negócio. Agora, vamos lá, vamos imaginar que eu sou uma fábrica de refrigerantes, tá? E eu sou um cara muito bom de vendas, mas eu entendo zero de química. Eu vou terceirizar a produção, a tecnologia de fazer o meu produto, então isso acaba sendo um pouco mais complexo. Então a gente precisa entender que parte que você vai terceirizar e que parte você não vai terceirizar. O químico que faz o meu refrigerante, ele é o químico que faz o meu refrigerante, ele não pode ser terceirizado. Ele tem que estar dentro do meu time. Se eu sou cara de vendas, eu entendo a capacitação de vendas. Se o meu produto ele depende muito de marketing, então eu vou trabalhar. Como o teu produto hoje trabalha com minerais, né, e está hoje olhando muito para essa conta dos minerais, você precisa entender quais são os perfis que são essenciais para o teu negócio, em especial como que você consegue manter esse perfil dentro de você, oferecendo o equity do negócio, participação. Lembrando, você pode pagar as pessoas não necessariamente com dinheiro, você pode pagar as pessoas com percentuais do seu negócio. Porque quanto que ganha quem trabalha numa startup? Não ganha igual você ganha no mercado. Você ganha o mínimo que você precisa previver com a expectativa de ser recompensado lá na frente, ser recompensado no futuro. Então, é um jogo de interesse que você está ali, com o objetivo de você poder ganhar muito dinheiro e faturar lá na frente, para que todo mundo possa ter os seus objetivos conquistados. Então, é um ponto que você vai ter que trabalhar muito, mas em especial, se você quiser continuar sozinho, não tem problema nenhum, você vai ter que se alavancar sozinho ou alavancar com dinheiro de amigos, parentes ou no banco. Se você quiser um investidor, você precisa montar uma operação. E montar um negócio depende de muitas pessoas. Tanto é que você tem empresas individuais, mas elas têm um valor de operação muito maior, porque o risco é muito maior, né? Se para você operar, para você lidar com essas empresas, você precisa ter um CNPJ,
né, no mínimo de uma limitada, que para você ter uma limitada tem que ter no mínimo 2 pessoas. Nem que você coloque um parente, uma pessoa que você gosta muito, mas você vai ter que ter pelo menos 2 pessoas ali. Mark, a Rízia, ela complementou a pergunta dela falando, como o nosso produto é perecível, não, antes dessa tem outra. Não sei se é Uhum. possível fazer isso. Uma usina de cana que compra produtos para 20 mil hectares, não conseguimos produzir tão rápido. O faturamento seria mais de 500 mil. Não tenho segurança para pré-venda. E só complementando, que ela já mandou outra em seguida, como o nosso produto é perecível, eu não tenho segurança, pois preciso aumentar a produção e garantir a qualidade do produto. Tá bom, eu vou responder isso falando de um tema que vai ser interessante para todo mundo, tá? Pra gente não ficar tão pautado numa única coisa. Precificação, tá? Que é a questão que vai dar segurança para ela. Como funciona a precificação? Ela tem 4 estágios, tá? Qualidade, escopo, prazo e orçamento. Qualidade, escopo, prazo e orçamento, tá? Qualidade é algo que não se mexe. Por que que não se mexe? Porque, igual, por exemplo, a qualidade da minha palestra para vocês aqui, ela é exatamente a mesma se eu estivesse falando num evento para 50 mil pessoas, que é a mesma coisa que eu vou falar falando com uma pessoa direta. Então, a qualidade do meu trabalho não se muda. Quais são os outros 3 fatores que eu preciso tomar decisão? Né? Escopo, prazo e orçamento. Escopo, prazo e orçamento. Se você deixa essas 3 coisas na mão do seu cliente, você está perdido. O seu cliente manda em você e no seu negócio. Significa que o seu cliente sabe que a qualidade está garantida, então ele não vai nem tocar nesse assunto. Ele define o escopo, ele define o prazo, ele define o orçamento. Agora, quando você pensa na questão de pré-venda, você pode limitar a pré-venda. Você não precisa vender 100% para todo mundo. Você começa com 10, depois vai para 20, depois vai para 50. Por quê? Quando você faz essa limitação, você definiu o prazo, né? Porque você sabe, você vai estar indo, você está agindo simples, rápido e barato. E o que sobra das outras? Pô, escopo e orçamento. Você definiu o valor, ele topa se ele vai pagar ou não, e o escopo é o que ele quer, que é o teu produto, que é o de cana que você falou. Então, é isso que a gente tem que ter claro, tá? Vou botar aqui cada câmera que eu estou saindo da câmera. Então, tá. É isso que a gente tem que ter claro. Não dá para deixar tudo na mão do consumidor. Essa história que o cliente tem sempre razão, isso é uma grande besteira. O cliente não tem sempre razão, né? Quem tem razão é você manter a sustentação do seu negócio. Não adianta nada você botar todo o dinheiro e criar um negócio super estruturado. Igual agora, imagina todas as pessoas que acabaram de fazer mega reformas nos seus restaurantes. Elas não podem atender no restaurante. Todas as pessoas que gastaram fortunas montando o melhor escritório do mundo. Está todo mundo trabalhando de home office. Então, você precisa agir de acordo com o seu tamanho, de acordo com o que você tem capacidade de fazer. E lembre, começa pequeno e vai crescendo aos poucos, não tem problema nenhum. Então, simples, rápido e barato, qualidade, escopo, prazo e orçamento. Pensa sempre nisso. Simples, rápido e barato. E quando a gente fala barato, o que envolve é qualidade, escopo, prazo e orçamento. Excelente. Nossa última pergunta é da Silvana. Ela perguntou como saber o que é essencial no início, o investidor ou investir nas redes sociais e site primeiro. Ela complementa a pergunta falando se vale a pena investir na imagem do negócio, nas redes sociais, antes de buscar um investidor. Ela finalizou aqui. Eu criei um site piloto, plataforma gratuita, e criei as redes sociais, mas ainda não alimentei. A gente precisa entender um pouco mais do teu produto, tá, ô Silvana? Estou olhando aqui agora o chat para poder, agora que eu vi você aqui que escreveu. Mas a minha pergunta, a minha questão é a seguinte: redes sociais é marketing, tá? Você está fazendo uma espécie você está propagando a mensagem. E aí, qual que é a sua mensagem? A sua mensagem ela vem de um propósito, ela vem do seu porquê. Então, mais importante de tudo é entender o porquê ele está fazendo isso. O que o investidor quer, na verdade, é o múltiplo do dinheiro dele.
Então, o dinheiro que ele vai colocar em você é o mesmo dinheiro que ele colocaria em outra pessoa. Então, é uma decisão que o investidor tem que estar. O que vai fazer com que ele tome a decisão de botar dinheiro em você e não no outro? É a sua atração. Existe uma técnica que eu não falei aqui, mas chamada Quick Ratio, que é um algoritmo que ajuda a gente a entender clientes, taxa de cancelamento e faturamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem um produto específico, tá? Não importa qual ele seja, e você encontrou uma forma de vender ele, isso é mais importante do que você ter uma comunicação muito aprofundada. Vou dar um exemplo meu agora aqui, que eu acho que você vai entender. É claro que se eu fosse o Cauã Raymond, essa sala ia ter 10 vezes mais público. Só que as pessoas iam ficar olhando para a beleza do Cauã Raymond e talvez ele não tenha o mesmo volume de conhecimento de tecnologia e negócios que eu tenho. Então, eu estou muito pouco, assim, eu me preocupo, claro, escovo os dentes, penteio o cabelo, boto uma camisa limpa para falar com vocês. Mas eu estou muito mais preocupado com a minha mensagem chegar para vocês de maneira clara do que com a minha cara de bolacha aqui na frente da câmera. Então, isso que eu quero que você entenda. É mais importante que você tenha um produto de qualidade e que as pessoas desejem esse produto de qualidade do que ter um produto bonito que as pessoas não gostem muito. Porque aí, página 2 do manual publicitário, você pode fazer a melhor publicidade do mundo, mas se o produto não for legal, elas não voltam para comprar. Feijoada é feio para diabo, açaí é feio para diabo, mas é muito bom. E as pessoas voltam e voltam e voltam. Então, isso que você tem que estar claro na sua cabeça. O que você vai fazer a partir daqui é só propagar essa mensagem, que coincidentemente a gente chama de propaganda. Ou, para falar bonito, a gente faz uma propagação para um mercado específico, que no caso é o que a gente chama de marketing. Então, isso aqui, as pessoas hoje elas confundem muito ações de marketing com empreendedorismo. Né? No passado, o Sebrae, eu ficava muito pé da vida quando eles falavam: vamos falar com o empreendedor, o pipoqueiro Zé. Aí chega lá o pipoqueiro. Tá aí o empreendedor pipoqueiro Zé, ele hoje está com uma camisa escrito segunda-feira. E ele faz delivery por telefone. Isso são entregas, não é a qualidade. O que vale no pipoqueiro Zé é a pipoca que ele faz, é o sabor da pipoca. Todo o resto é conveniência. Todo o resto é conveniência. Então, para encerrar esse assunto, para deixar mais claro, eu sei que vocês devem estar com o horário de vocês. Então, é mais importante vocês dominarem um canal de venda do que dominarem a comunicação sobre ele. Domina o canal de venda, entendam como que você vai entregar, produzir, precificar e entregar. Entendeu isso? Depois se preocupa com marketing. Tá bem? Muito obrigada. A última pergunta você acabou respondendo, o Luiz Fabiano. Ele acabou respondendo junto com a pergunta da Silvana. Agradeço em nome de toda a equipe e principalmente em nome da Emília, que é a gerente do Centro de Empreendedorismo e Inovação. Os webinários são organizados pelo SEI e conta com o apoio da UFG e PRPI, e com o apoio total dos professores voluntários. Eu pensei no seu nome desde o mês passado, Mackenzie, então muito obrigada por ter aceitado o convite. Nossa gratidão por você contribuir conosco nesse momento que estamos nesse isolamento social. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço profundamente vocês pela oportunidade. Eu queria fazer uma oferta e um pedido, tá? A primeira oferta é: se você é empreendedor, em especial do Centro-Oeste ou de Goiás, entre no grupo de Slack dos empreendedores de Goiás. Quem não está ainda, é o grupo do Telegram, tá aí, que é o bit.ly, Startup Go Telegram. Todos os empreendedores de Goiás estão lá. Eu estou lá. Eu não sou de Goiás, como eu falei, o meu coração bate por Pirenópolis, então sempre que dá, então sempre está aí. Então, por favor, tá aí, entre no grupo. Segunda coisa, enterro de sogra, casamento aí de enterro de anão, capinar quintal, virar laje, me chamem sempre. Quando passar isso tudo, certeza que um dos primeiros lugares que eu vou visitar é Goiás, Goiás Velho. Vou com todo o carinho possível. Para que eu possa fazer isso, meu pedido é o seguinte: se vocês conhecerem algum negócio de base tecnológica que tem um potencial de crescimento
e que já esteja faturando pelo menos há 6 meses, venham falar comigo. Eu estou dentro do grupo lá do Telegram do Stop Go, ou então me adicione nas redes sociais. LinkedIn, Facebook, Tinder, Twitter, tudo que tiver, me adiciona que vai ser um prazer conversar com vocês. Você está falando de qual cidade, Mackenzie? Eu estou falando, eu sou carioca, meu designer é cearense, mas eu moro em São Paulo e trabalho em Miami. Olha, que chique. Oi. Muito obrigada mesmo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Um beijo, gente. Muita luz para vocês. Obrigado pelo carinho.